E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar apresentando sobre derivadas, é um conteúdo bem simples que vai cair no cálculo. E é um conteúdo que você não precisa ter medo, porque não é difícil, não é nada demais. Mas antes de eu passar sobre o conteúdo de derivadas em si, eu gostaria de falar sobre... umas pessoas perguntaram para mim o que eu faço para estudar essas coisas. Aí eu simplesmente digo sempre que é consistência estudo. Porque eu vejo muita pessoa hoje em dia que não estuda nada, chega no dia da prova, pega e estuda 2, 4 horas seguidas, assim, se matando, e acaba que chega na hora da prova e esquece tudo. É claro que você vai esquecer tudo, você sobrecarrega seu cérebro de uma vez e você não desenvolve nada, assim. O cérebro também é um músculo, você não vai na academia, assim, uma vez por mês e treina 8 horas, que não funciona, né? Hoje em dia, no mundo atual, para você ser uma pessoa melhor, né, você tem que ter consistência, né, no que você faz. Você tem que pegar todo dia e estudar uma meia hora. Não precisa ser muito assim. Todo mundo tem meia hora. Você pega e estuda uma meia hora. Já é muito. Já é uma coisa que vai te deixar muito na frente da maior parte das pessoas, né? Porque a maioria pensa que dá para deixar para a última hora para fazer tudo. Mas não é assim, né? Agora indo para o conteúdo em si, o que nós fazemos na derivada? Para que serve a derivada? A derivada serve para um monte de coisa que nós vamos usar, mas normalmente para determinar uma função a inclinação de uma tangente que passa por um ponto. Ela pode ser usada para determinar a velocidade instantânea e outras coisas. Ela foi descoberta há bastante tempo, durante a Primeira Guerra Mundial, e os cálculos por trás, eu não vou mostrar aqui porque é muito complicado e vai embaralhar a mente, mas tem a ver com o uso de limites. E através desse uso do limite você vai chegar no mesmo resultado aqui, através desse método aqui mais simplificado. Então vamos lá. Como que faz a derivada de uma função? Nós temos aqui uma função fx sendo x igual a a. A derivada dela vai ser representada por f tracinho x, né? Sendo igual ao quê? O que você vai fazer com essa função antiga aqui? Você vai pegar esse a que está sendo elevado aqui em cima, vai passar ele para cá multiplicando e vai subtrair 1. As derivadas rodam em volta da variável, ou seja, da letra, né, que está sendo representada. Que no caso, a maior parte das vezes vai ser o x. Aqui é uma representação mais simples de uma derivada. Eu coloquei só o número dela e a derivada aqui. Derivada de 10. Como que você vai fazer isso daqui? A derivada de qualquer número não acompanhada por uma variável, já que eu disse que a derivada roda em torno das variáveis, se não tem variável, não dá nada isso daqui. Por quê? Porque 10 é a mesma coisa que 10 vezes 1. 1 é a mesma coisa que x elevado a zero. E agora você pega aqui, ó, esse x elevado a zero, você pega o zero que já tinha aqui e passa multiplicando. 10 vezes 0 vai dar 0, vezes o x 0 menos 1, que é x menos 1, também vai dar 0, porque 0 multiplicando tudo dá 0. Agora, já com uma variável aqui, como que nós vamos fazer? Ela não tem nenhuma potência nela. A derivada de x é a mesma coisa que 1x elevado a 1. Você passa o 1 multiplicando para 1 e você vai ficar com um 0 nesse x aqui. X elevado a 0 é igual a 1. Então, você só vai ter 1. Quando só tem uma variável que não está sendo elevada a nada, você só some com ela. Por exemplo, aqui no 12, né? 12x. A derivada de 12x é igual a 12. Só arranca o x. Agora, quando tem quando tem uma potência nessa variável, o que nós vamos fazer? Bem tranquilo, nós vamos pegar e vamos simplesmente passar esse número que está aqui em cima, como está sendo representado aqui grifado, né? Que era o 2, nós passou o 2 multiplicando esse número, esse termo, que era o 2x, e nós retiramos 1 desse elevado aqui. O que vai acontecer? Nós vamos ter 2 vezes 2, que é 4, e vamos ter x elevado a 2 menos 1, que é só x. Então, isso daqui dá 4x. Aqui embaixo, nós temos o 3x à quarta. A derivada disso, você vai passar o 4 para cá, vai subtrair 1 aqui em cima, que eu já fiz direto, e vai multiplicar. Aqui o 4 por 3, que dá 12. Então, a derivada disso é 12x à terceira.
Dá para fazer bem direto, como você viu, porque é uma conta muito simples de se realizar. Mas e se a variável está do lado de baixo, como expoente? Aí é bem tranquilo. Se você não lembra, nas regras matemáticas, quando um número está sendo elevado a menos 1, ele simplesmente passa para o lado de baixo e fica positivo. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 seria a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 2, que é igual a 1 sobre 4. Então, x elevado a menos y seria a mesma coisa que 1 sobre x elevado a y. Sabendo disso, nós vamos fazer o processo contrário. Nós vamos mandar isso daqui para cima. Para isso, nós simplesmente vamos colocar o negativo nesse número que está elevando. Ou seja, 1 sobre x elevado a 2, a derivada dele, você simplesmente no primeiro processo você vai passar o x para cima, já que ele está dividindo, ele vai multiplicando, e vai ficar 1 vezes x a menos 2, e agora você vai fazer a derivada depois disso, a conta da derivada. Você vai passar o menos 2, que está aqui, multiplicando, e vai tirar 1 dele. Menos 2 vezes 1 é igual a menos 2, menos 2 menos 1 é igual a menos 3, então nós temos aqui menos 2x elevado a menos 3. Agora, para simplificar, o que matemático gosta, né, de deixar desse jeito, tirando sempre o negativo, quando possível, né, e mandar para baixo aqui. Então, o resultado final vai ser menos 2 sobre x à terceira. O menos 2 não vai junto por causa que a potenciação não está ligada com ele, é só com o x. Ele iria junto se tivesse aquele tracinho em volta aqui, o parênteses. Aí ele iria junto, mas ia estender bastante a conta, né? Porque você ia ter que realizar a multiplicação cruzada, né? Também. Aqui para baixo nós temos agora mais um outro exemplo desse tipo. É o 4 sobre x elevado a 5. Nós vamos passar simplesmente 4 vezes 5 vezes x a menos 5. Você passa o 5 multiplicando. Então vamos ter menos 5 vezes 4 vezes x elevado a menos 5 a menos 1. E isso daqui é igual a menos 20 vezes x a menos 6, que é a mesma coisa que menos 20 sobre x à sexta. Agora nós vamos entrar em derivadas que têm raízes. É bem tranquilo também isso daqui. Como que nós vamos fazer essa raiz aqui? É bem simples. Raiz funciona desse jeito, assim como funcionava quando o número era elevado a negativo, que ele passava de baixo para cima. Aqui vai funcionar um pouquinho diferente. A raiz é a mesma coisa que o número sendo elevado ao número que ele está sendo elevado aqui dentro sobre o número que está aqui. Como assim, Arthur? É simples. Nós temos a raiz de 2, nós temos a raiz quadrada de 2, então nós teríamos que isso daí em potência seria 1, por causa que 2 está sendo elevado a 1, sobre 2, que é o número que ele está sofrendo a raiz. Quando não tem nada aqui em cima, vai ser sempre 2 na raiz, por causa que na matemática não faz sentido nós representar isso daqui com 1, por causa que se fosse para representar com 1, era simplesmente mais fácil nem fazer a raiz, né? Porque uma raiz de 1, né? Raiz de expoente 1, não faz a menor diferença, por causa que seria a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 1. Que não faz sentido, né? Se representar 2 elevado a 1 sobre 1, porque é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Aqui nós temos uma raiz cúbica, ou seja, uma raiz de expoente 3 de 2. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos o 1 aqui dentro, 2 elevado a 1, ele fica aqui em cima, e ele está sofrendo a raiz terciária aqui. Então nós vamos passar esse 3 para o lado de baixo. Aqui no caso do raiz cúbica de 2 elevado a 2, nós simplesmente ia passar esse 2 que está no expoente do número que está sofrendo a raiz junto aqui em cima. Então nós teríamos 2 elevado a 2 sobre 3, por causa desse 3 aqui. Nós vamos passar para baixo. Fazendo isso, é bem tranquilo descobrir a derivada disso daqui. Nós vamos simplesmente transformar isso daqui em x, dessa forma. E depois, vamos simplesmente passar isso daqui multiplicando e tirar 1, como nós fizemos até agora. O que isso daqui vai dar? Nós vamos ter meio x, e meio menos 1 é igual a menos meio. Se você não sabe fazer essas contas usando frações aqui, é bem tranquilo. Você simplesmente aqui no caso do meio menos 1, seria a mesma coisa que meio menos 2 sobre 2. Mas por que nós fazemos assim? É por causa que só dá para somar ou subtrair quando os denominadores são iguais.
Então nós multiplicamos nesse 1 menos 1 o lado de cima e o de baixo pelo mesmo tanto. Porque assim esse valor é o mesmo que esse. Porque se você divide menos 2 por 2, você ainda vai ter menos 1. E o resultado vai ser menos 1 sobre 2. Aqui nós temos outro caso, que é o 2 dividido por x menos 1, que seria a mesma coisa que 2 sobre x menos 1x sobre x. Nesses casos aqui, não tem como você simplificar mais do que isso. Então, você simplesmente vai deixar 2 menos x sobre x, porque é o máximo que você pode fazer. Agora, continuando aqui nas raízes, nós temos a raiz terciária, né, a raiz cúbica, de 2x elevado a 2. Isso tudo numa derivada. Nós vamos simplesmente simplificar o processo, nós teríamos 2x, esse 2 de dentro vai para cima, e o que está do lado de fora vai para baixo, e nós teríamos 2x sobre 3. Você passa multiplicando, nós temos 2 sobre 3 vezes 2x, elevado a 2 sobre 3 menos 1, e nós ficaríamos então com 4x elevado a menos 1 sobre 3, e tudo isso sobre 3. E se você quiser ainda continuar o processo aqui, nós teríamos 4, já que esse daqui é negativo. Lembra que quando é negativo você passa para baixo. Nós ia passar esse x para baixo. Nós teríamos 4 sobre 3x a 1/3. E para deixar mais bonitinho, né, nós vamos colocar dentro da raiz. Aqui não é necessário, né, eu acredito. Tem professor que pede, mas essas simplificações, né? Elas não mudam o resultado, porque esses 3 resultados aqui são iguais no final. Isso daqui é só para deixar mais bonitinho, né? Que matemático gosta, né? Então nós teríamos 4 sobre 3 raiz de 3, raiz terça de x. E na matemática também o povo gosta bastante de deixar a raiz só do lado de cima. Mas eu acredito que essa resposta já seja o bastante para a maior parte das coisas. Mas simplesmente para você alcançar essa raiz do lado de cima, você vai ter que simplesmente multiplicar o lado de baixo por essa raiz até essa raiz ser anulada. No caso, como isso daqui é raiz terceira, ele teria que ser multiplicado 3 vezes. Mas nós já temos uma aqui, então só falta 2. Então nós íamos multiplicar 2 vezes pela raiz terceira. Dessa forma nós íamos anular a raiz aqui embaixo, raiz cúbica, e ela iria para cima, como 4 raiz cúbica de x à segunda, por causa que ela foi feita 2 vezes. E ficaria assim a resposta final. Eu recomendo que você pegue um tempo para descanso entre eles, por causa que o conteúdo mudou um pouco. Você pega um tempinho assim, até você entender, e depois você vai para frente, tá? Não fica desesperado para ir para frente se você não entendeu ainda essa parte. Senão vai ficar mais confuso e você não vai conseguir progredir. Como eu estava dizendo, o vídeo ia ser separado, por conta que o YouTube não permite eu gravar um vídeo maior que 15 minutos. Então, o resto vai estar nos próximos vídeos que vão sair logo logo.